Você já pensou em quantos segredos podem estar enterrados com o tempo? Quantas histórias inacabadas, vítimas esquecidas, culpados que escaparam da justiça, até que a ciência decide reescrever tudo? O caso de hoje ficou mais de meio século arquivado. Um crime brutal, cometido numa noite comum, contra duas pessoas que só queriam viver o começo de uma nova fase. Durante décadas, ele foi apenas mais um número nas estatísticas, até que um fio de DNA, esquecido em uma lâmina de vidro, revelou a verdade. Neste vídeo, você vai conhecer os bastidores de uma investigação que parecia impossível de resolver. Prepare-se para mergulhar em uma história real que prova que, mesmo que demore, a verdade encontra um jeito de emergir. O crime aconteceu em uma pequena cidade do estado de Nebraska, em 1958. Era inverno e, como em qualquer cidade pacata dos Estados Unidos naquela época, os moradores viviam com as portas destrancadas e uma falsa sensação de segurança. O casal, um soldado da base local e uma jovem estudante, desapareceu após um encontro à noite. O que inicialmente parecia um caso de fuga romântica se transformou em uma investigação trágica quando os corpos foram encontrados em locais distintos, ambos com sinais de violência brutal. O impacto foi devastador. Famílias inteiras ficaram abaladas e durante décadas o caso se tornou quase uma lenda local. Uma ferida aberta que o tempo não conseguiu cicatrizar. Os anos passaram, as pistas esfriaram, os suspeitos desapareceram, até que um detalhe ignorado no passado reacendeu a esperança de resposta. E é aí que a nossa história realmente começa. Eleanor Arthur tinha 17 anos. Era filha única de um casal de professores do ensino médio da cidade de Red Pines, Nebraska. Com longos cabelos castanhos e uma risada fácil, ela era conhecida pela inteligência, gentileza e uma curiosidade insaciável. Sonhava em cursar jornalismo e, mesmo ainda no ensino médio, já colaborava com o jornal local, escrevendo matérias sobre a rotina da cidade e entrevistas com moradores. Aos fins de semana, ajudava na biblioteca da escola e era voluntária em um abrigo de animais. Já Tommy Reynolds, de 19 anos, havia acabado de se alistar na Força Aérea e estava em sua primeira missão de treinamento na base aérea próxima à cidade. Vinha de uma família numerosa do Missouri. Era o irmão mais velho de 5. Reservado, educado e muito respeitoso, chamava a atenção pela postura sempre impecável e olhar tranquilo. Os dois se conheceram em um evento comunitário e desde então se tornaram inseparáveis. Apesar da juventude, o relacionamento deles era maduro e sincero. Um encontro de almas, como diziam os amigos. Eles estavam no começo de uma linda história, mas não sabiam que seria também o seu trágico fim. Desde o primeiro olhar trocado na feira de primavera da cidade, Eleanor e Tommy pareciam destinados. Eles começaram a se encontrar nas tardes de domingo, nos bancos do parque ou na lanchonete da esquina. Lugares que, com o tempo, se tornaram especiais para os dois. O relacionamento era recente, mas muito intenso. Em pouco mais de 3 meses, já falavam sobre planos para o futuro. Uma casa simples, talvez uma vida entre livros e voos, dividindo sonhos e responsabilidades. A família de Eleanor via Tommy como um rapaz íntegro, com uma maturidade rara para a idade. Já os pais de Tommy diziam que Eleanor tinha iluminado o filho, tornando-o mais leve e esperançoso. Na escola, nas redondezas da base e até nos comércios locais, o casal era visto como exemplo de juventude saudável, daqueles que inspiram até os mais velhos. Quando desapareceram, muitos acreditaram que tinham fugido para se casar em segredo, o que, na verdade, só tornava tudo ainda mais doloroso quando a verdade veio à tona. Eles não queriam desaparecer, queriam apenas viver. Mas naquela noite fria de dezembro,
um monstro cruzou o caminho deles. E tudo o que poderiam ter sido ficou congelado no tempo. Era a noite de 14 de dezembro de 1958. Eleanor e Tommy saíram para um encontro, como de costume. Foram vistos pela última vez em uma lanchonete da cidade por volta das 20h45, sentados próximos à janela, trocando risadas e dividindo uma porção de batatas fritas. Depois disso, teriam seguido para um local isolado conhecido como Maple Hollow, um campo próximo a uma trilha rural onde casais costumavam ir em busca de privacidade. Quando não voltaram para casa, as famílias inicialmente acreditaram que haviam fugido juntos, talvez para se casar em segredo, mas a esperança durou pouco. 2 dias depois, o carro de Tommy foi encontrado abandonado às margens da trilha, com o motor ainda morno e Eleanor desaparecida. No banco do motorista, um casaco manchado de sangue. No dia seguinte, o corpo de Tommy foi encontrado a poucos metros dali, com um único tiro na cabeça e as mãos amarradas com o próprio cinto. No dia 18, 4 dias após o desaparecimento, Eleanor foi encontrada em uma clareira, com sinais de abuso e violência brutal. A cidade, antes tranquila, mergulhou em medo e luto. Começava então uma investigação marcada por erros, limitações e muitas perguntas sem resposta. A investigação começou com pressão máxima da imprensa e da comunidade. A polícia local, despreparada para lidar com um crime tão cruel, tentou agir rapidamente, mas sem ferramentas modernas como análise de DNA, dependeram quase exclusivamente de testemunhos, especulações e evidências circunstanciais. Logo, surgiram rumores de um forasteiro que teria sido visto na cidade naquela semana, mas a descrição era vaga e não levou a lugar algum. Os investigadores também chegaram a suspeitar de um ex-namorado de Eleanor, que logo foi inocentado. A cidade inteira foi interrogada. Famílias invadidas por perguntas, enquanto o medo tomava conta das ruas. Pouco tempo depois, o caso começou a esfriar. Sem digitais úteis, sem testemunhas oculares e com as poucas evidências físicas mal preservadas, não havia como sustentar nenhuma acusação concreta. Em 1959, menos de um ano após o crime, o caso foi arquivado. Red Pines seguiu em frente, mas com uma sombra constante pairando sobre suas casas e lembranças. E enquanto o tempo apagava rostos e vozes, um pequeno frasco com uma amostra biológica, esquecida no porão da delegacia, esperava silenciosamente a chegada da tecnologia que um dia mudaria tudo. Em 2017, quase 60 anos depois do crime, o caso voltou à tona por acaso. Um novo detetive, Miles Everett, assumiu o arquivo frio durante uma digitalização geral de processos antigos da delegacia de Red Pines. Entre caixas empoeiradas, ele encontrou o frasco contendo uma lâmina com resquícios biológicos coletados do corpo de Eleanor. A amostra havia sido esquecida por décadas, mas surpreendentemente ainda estava intacta. Com apoio da Polícia Estadual e de um laboratório especializado, Everett solicitou uma análise moderna de DNA, algo que nos anos 50 era impensável. Os testes revelaram a presença de um DNA masculino que não pertencia a Tommy. Com essa evidência, entrou em cena a genealogia forense. O DNA foi carregado em bancos de dados voluntários, onde pessoas ao redor do mundo enviam seus dados genéticos para descobrir parentes e origens. A busca não foi direta. Começou com um primo distante, depois um bisneto de um tio-avô. E assim, após meses de cruzamentos genealógicos, os especialistas chegaram ao nome de Charles Emery Holloway, um antigo morador da cidade, falecido em 1999. Um nome que, até então, jamais havia aparecido entre os suspeitos. Charles Emery Holloway era um nome quase esquecido em Red Pines. Em 1958, ele tinha 31 anos. Era pai de 2 filhos
e trabalhava como operário em uma serraria próxima à trilha de Maple Hollow, o mesmo lugar onde os corpos foram encontrados. Nunca havia sido interrogado, talvez por seu perfil familiar e reservado. Quando o DNA o apontou como o culpado, a surpresa foi geral. O corpo de Holloway já havia sido cremado, mas as autoridades conseguiram amostras genéticas através dos filhos vivos, que, em um misto de choque e colaboração, concordaram em ceder DNA para comparação. O resultado foi incontestável. Era ele. A revelação caiu como uma bomba sobre a comunidade. Muitos ainda lembravam dele como um vizinho tranquilo. Outros diziam que ele sempre foi esquisito. Os familiares das vítimas que restavam vivos receberam a notícia com uma mistura de alívio e dor. Não haveria julgamento nem punição legal, mas havia agora um nome, um rosto. O detetive Miles relatou que o momento mais marcante de sua carreira foi contar a uma sobrinha de Eleanor que o caso, enfim, estava encerrado. Ela chorou ao telefone e disse: agora a alma dela pode descansar. O anúncio oficial do encerramento do caso de Eleanor Harper e Thomas Reynolds, em 2019, foi recebido com um silêncio respeitoso em Red Pines. A cidade, que há décadas havia aprendido a conviver com a dor silenciosa do mistério, finalmente pôde respirar fundo. Ainda restavam poucos familiares vivos, primos, sobrinhos, netos, mas para todos o sentimento era o mesmo: alívio. Não havia mais necessidade de suposições, de teorias compartilhadas nas varandas ou nas missas de domingo. A sombra que pairava sobre o nome das vítimas finalmente se dissipou. O nome do verdadeiro culpado não trouxe paz, mas ofereceu algo quase tão importante quanto fechamento. E isso, para quem passou a vida esperando por respostas, já era uma forma de justiça. A prefeitura organizou uma cerimônia simbólica no cemitério onde ambos foram enterrados, com discursos breves, flores frescas e o sino da igreja soando 19 vezes, uma para cada ano de vida que Tommy teve e 17 por Eleanor. A história deles, agora encerrada, passou a ser contada não apenas como uma tragédia, mas como um marco na luta da verdade contra o tempo. Red Pines não esqueceu, mas aprendeu finalmente a seguir em frente. O caso de Eleanor e Tommy é mais do que uma história trágica de amor interrompido. É uma prova viva, ou melhor, uma prova científica de que o tempo já não é mais o maior inimigo da justiça. O avanço da tecnologia forense, especialmente a genealogia genética, está transformando o modo como crimes arquivados são tratados. Casos que antes eram enterrados, junto com os arquivos em papel, agora encontram nova vida através de uma amostra de DNA, um traço microscópico capaz de reconstruir histórias inteiras. Para os investigadores, isso representa uma nova era, em que a ciência oferece ferramentas que a intuição e os métodos antigos jamais poderiam alcançar. Para as famílias, é uma chance de finalmente encerrar um ciclo de dor. Justiça. Tardia ainda é justiça, e mesmo quando o culpado já não pode pagar por seus atos em vida, a verdade, quando revelada, ainda tem o poder de curar. O caso de Red Pines nos ensina que cada detalhe importa, que nenhum crime deve ser esquecido, e que, enquanto houver memória e busca por respostas, a justiça sempre encontrará um caminho, mesmo que ela venha devagar, mesmo que leve 60 anos.